Olá, meus irmãos, saudações em Cristo, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estaremos falando aí sobre quem é a noiva do Cordeiro, a igreja ou a cidade santa. Vamos estar respondendo aí de forma objetiva, sucinta e concisa esta questão, que ao meu ver não é polêmica, mas tem suscitado aí muitas dúvidas na cabeça de muitos irmãos. Então nós nos propusemos aí a estar fazendo este vídeo para estar esclarecendo esta questão que tem gerado muita dúvida no meio teológico, no meio da igreja, né? Sobre a identidade da Nova Jerusalém, da igreja. Será que é a mesma coisa? Será que a noiva do Cordeiro é a cidade santa ou a cidade santa é a noiva do Cordeiro? Como entender isso? Então vamos estar hoje aí respondendo de forma sucinta. Vou tentar ser o mais sucinto que eu posso, mais objetivo que eu posso, para estar aí respondendo de forma clara para os irmãos e não deixando o vídeo aí muito longo, muito extenso, para não ser cansativo para os amados irmãos, ok? Então vamos estar respondendo essa questão, lembrando que este vídeo é um vídeo dentro da série que nós estamos, é mais um vídeo, né? Dentro da série que nós estamos trabalhando aqui no nosso canal sobre a escatologia bíblica, ok? Então esse vídeo aí vai ser enquadrado dentro da escatologia, porque visa aí assuntos escatológicos, ok? Vai falar aí sobre a noiva do Cordeiro, a cidade santa, que é algo futuro, né? Algo futurístico, ok? Lembrando que a noiva do Cordeiro é a igreja, biblicamente falando, é a igreja. Mas tem alguns textos que dá a entender que a Nova Jerusalém é a igreja e que a igreja é a Nova Jerusalém, principalmente com base em Apocalipse 21, versículo 9 ao 10, que ao meu ver, e com base nesse estudo que os irmãos estão contemplando aí na tela, é mal interpretado por muitos, é mal interpretado. Então vamos entender isso hoje à luz das Escrituras. Então preste muito atenção, porque senão você não vai entender nada deste vídeo. Amém? Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja ou a cidade santa? É uma pergunta. Vamos para o comentário do nosso amado pastor Felipe, né? Dentro do Apocalipse Simplificado, que diz: existem alguns intérpretes que afirmam que a igreja não é a noiva de Cristo, dizendo que a noiva de Cristo é uma cidade, a cidade santa que desce do céu, baseados na leitura superficial de Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 ao 10, que diz: venha, eu lhe mostrarei a noiva, tá até em negrito aqui, meus irmãos, a esposa do Cordeiro. O anjo dizendo a João. Ele quem? O anjo me levou a quem? A João, no espírito, a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa. Mas peraí, ele não ia mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro? Mas por que agora ele está mostrando a cidade santa? Ué, será que a cidade santa é a noiva do Cordeiro? É a esposa dele? Porque a princípio, no versículo 9, no início do versículo 9, na parte A do versículo, o anjo promete a João mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Mas agora o anjo está mostrando a Nova Jerusalém, a cidade santa. Continuando a leitura: Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, como entender isso aqui? Então, com base nesta leitura
muitos interpretam, estas passagens ou estes versículos de forma errônea. Por quê? Porque aqui tem um mistério a ser revelado. Tem algo mais aprofundado por detrás. E que nós vamos entender hoje neste vídeo. Então preste muita atenção. Como entender isso aqui? O anjo promete a João mostrar a esposa do Cordeiro, a noiva, que ao nosso ver é a igreja, o povo de Deus, a nação santa, o povo adquirido, o sacerdócio real, os servos de Cristo, suas testemunhas. Mas como que agora ele mostra a João, neste grande e alto monte, a cidade santa, a Jerusalém celestial, que desce do céu da parte de Deus? Como entender isso, meus irmãos? Continuando aqui, também tive um encontro com esse ensino estranho. Vou tentar respondê-lo de forma simples e direta. Não faz nenhum sentido o Senhor Deus se relacionar com coisas, objetos, cidade, como se fosse sua esposa, noiva. Se você ler Apocalipse 21, versículo 2, verá que na visão de João, a cidade que descia do céu estava preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, que diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Olha aí. Mais uma informação, né? De que a cidade, ela tem características com a noiva do Cordeiro, porque ela está ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Olha que interessante. Este versículo aqui de Apocalipse 21 corrobora com Apocalipse 21, versículo 9 e 10, que foi o versículo que acabamos de ler acima aqui do nosso estudo. Mas vamos ver o que isso quer dizer, tá? Este estudo é bem esclarecedor. Não tem como sair com dúvida ou confundido daqui, porque ele é esclarecedor. Quero parabenizar aí o nosso pastor Felipe, né? Por ter aí criado aí pela misericórdia do Senhor esses estudos magníficos da palavra de Deus de forma simples e objetiva, e que não deixa dúvida alguma. Meus parabéns, pastor. Parabéns também para o pastor Míquel, pastor Rafael Míquel, que está lá no Japão. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês, que tem aí disponibilizado esse material lindo e maravilhoso que é o Apocalipse Simplificado, que eu tenho me baseado aqui para os meus estudos e para os vídeos aqui do canal, ok? Vamos lá, continuando. Se você ler Apocalipse 21, versículo 2, verá que na visão de João, a cidade que descia do céu estava preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Mas lembre-se que a maioria dos textos de Apocalipse são simbólicos. Isso é fato, contra fatos não há argumentos, né? A espinha dorsal de Apocalipse, a composição literária de Apocalipse é uma composição simbólica, figurada, né? Apocalipse está repleto de símbolos, de alegorias e etc. Então, deve-se levar isso também em consideração na hora de interpretar os textos. Por quê? Porque senão eu vou cair no erro de muitos irmãos que interpretam o Apocalipse de forma literal. E sabemos que muitas partes do Apocalipse não é literal, né? A sua composição maior dentro da sua literatura apocalíptica é simbólica, é figurada, é alegórica, ok?
Então não tem como eu interpretar aquilo que é simbólico, figurado ou alegórico de forma literal. Quer ver um exemplo? A besta que sobe do mar é literal? Não, é simbólico. A besta que sobe da terra é literal? Não, é simbólico. Ok? Vamos lá. Os 24 anciões é literal? Será que existe 24 pessoas ao redor de Deus no seu trono? Não, aquilo lá é simbólico. Aquilo ali é uma representatividade da igreja. Ok? Porque não tem ninguém no céu, irmãos. Principalmente ao redor do trono de Deus. Os únicos que estão do lado do trono de Deus são os anjos, os santos anjos. E a composição ali dos 24 anciões é de anjos e não de pessoas literais. Porque senão nós teríamos ou teremos que afirmar que são pessoas literais. São os 24 filhos ou os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos do Cordeiro. Né? Que na maioria da interpretação aí dos 24 anciões é esta, né? De que 12 são os 12 patriarcas e os outros 12 é dos apóstolos. Somando 12 com 12, 24. São os 24 anciões, que é uma representatividade do Antigo e do Novo Testamento, da igreja do Antigo e do Novo Testamento. Mas será que são pessoas literais? Não. Porque não tem ninguém ainda no céu. Ok? Não tem ninguém, principalmente ao redor do trono de Deus. Então a gente tem que entender aquilo ali como? De forma figurada, de forma simbólica. Ok? É uma representatividade. Os 4 seres viventes, com rostos, né? De diferentes tipos. Um de águia, outro de boi, outro de leão, outro de homem. É literal? Não, é figurativo, é simbólico, é alegórico. Então a composição literária apocalíptica é formada na sua maior parte, de símbolos e de alegorias, ok? Então nós temos que levar isso em conta na hora de interpretar os textos, porque senão correremos o risco aí de cair no erro de muitos irmãos que interpretam o Apocalipse, na sua maioria, de forma literal, ok? E é por isso que não bate os assuntos. Por quê? Porque interpretam de forma literal. E aí não se fecham os pontos, tá? Mas isso é uma outra coisa. Então, continuando aqui, nós temos que levar em consideração que a maioria dos textos de Apocalipse são simbólicos. Continuando. Sendo assim, vamos aos símbolos. O muro da cidade explica tudo, ok? As 12 portas simbolizam as 12 tribos de Israel. Apocalipse 21, versículo 12, que diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ok? Continuando. Tinham, isso aqui eu já li, né? Os 12 fundamentos, a base, simbolizam os 12 apóstolos. Apocalipse 21, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sendo assim, a cidade é uma representação. Olha aí, gente, a resposta da pergunta, a resposta do tema do nosso vídeo. É uma representação dos salvos no Antigo Testamento, representados pelas 12 tribos de Israel, e os salvos do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos, ok? Juntos
judeus e gentios formam o edifício de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz, vejamos o que o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 14, nos diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Gentios e judeus, ou judeus e gentios, ok? Fez um quê? Um só povo. É por isso que Deus não tem dois povos, Deus só tem um povo, irmãos. Então é errado quando nós identificamos Israel étnico, o Israel que existe hoje lá na Palestina, né? O Estado de Israel como povo de Deus. Eu ouço muito isso, né? Escuto muito isso dos irmãos pré-tribulacionistas, que dizem que os israelitas que vivem hoje lá na Palestina é povo de Deus. E não é o que nós encontramos aqui em Efésios 2, versículo 14. Povo de Deus é a igreja. E sabemos que os israelitas não é a igreja. Eles vão ser igreja. Então eles vão ser ainda povo de Deus. Ok? Eles não são mais povo de Deus. Por quê? Porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitam o Messias até hoje. E quem rejeita o Messias não é filho de Deus, não é povo de Deus. Povo de Deus é todo aquele que crê, aceita o Messias como sendo o seu único e suficiente Salvador. É claro que tem judeus, tem israelitas que fazem parte da igreja. Por quê? Porque eles se converteram ao cristianismo. E eles, por terem se convertido, eles passam a ser igreja, formando assim então um único povo, porque não há mais distinção entre gentios e judeus, ou entre judeus e gentios. Por quê? Porque a parede de separação foi derribada, ok? De ambos os povos ele fez um. Essa informação que aparece aqui nítida para todos nós, que Paulo nos transmite, que Paulo nos mostra, que Deus não tem mais dois povos, Deus só tem um, ok? O povo de Deus é a igreja noiva do seu Filho, de Jesus Cristo, o qual ele comprou com o seu sangue, tá? Continuando, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois povos, gentios e judeus, né, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ok? Esta é a informação que nós temos. Mas continuando, 1 Coríntios 3, versículo 9, vai dizer o seguinte, olha que interessante. 3:9. Apóstolo Paulo dizendo: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Olha aí, gente, edifício de Deus. Olha que interessante. Edifício de Deus. Não sei se a pronúncia está certa, mas é do grego oikodome. Oikodome, que significa uma edificação. Olha que interessante. Metaforicamente, um processo de edificação, ato de alguém que promove o crescimento de outro em sabedoria cristã, piedade, felicidade, santidade, edificação, o que foi construído, edifício. Então Paulo está nos identificando aqui como edifício de Deus. Tá vendo? Então nós somos edifício. E um edifício, ele tem toda a composição, né? Um edifício, ele é formado por diversas coisas, por diversos objetos. Não é uma pedrinha só que levanta um edifício. São várias pedras,
né? São vários tijolos, são vários blocos. Ok? Precisa de uma base, de um alicerce. Esse alicerce é Cristo. Mas os fundamentos, biblicamente falando, os apóstolos e as pedras que vêm, né, vem sendo colocado nesse edifício e vem erguendo ele, é os crentes. Olha que interessante. É por isso que Pedro vai nos chamar de pedras vivas. Pedro, ele nos chama de pedras vivas. Isso é interessante, irmãos, né? Eu acho que está lá em 1 Pedro. Agora eu não me lembro o capítulo, mas ele diz que nós somos pedras vivas do Senhor. Entende? Pedras vivas. Dando ideia de que estas pedras, elas serão colocadas em algum lugar. E que lugar que é este? É esse edifício, que tem como base, como pedra de esquina, como pedra angular, Cristo, os fundamentos, os apóstolos, e nós, as pedras posterior aos fundamentos, entendeu? Aos apóstolos, que vem sido colocada nesse edifício, que cresce e vai crescendo, ok? Até chegar na sua conclusão, no seu término, que é o teleios, ok? Então nós somos pedras vivas. Pedro nos chama assim. E por que ele nos chama assim? Ou nos chama assim? Né? Porque ele tem essa ideia de construção na mente. Entende, irmãos? Ele tem essa ideia na mente de templo espiritual. Ok? É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, versículo 18 ao 20, ele nos chama de templo do Espírito Santo. Por que ele nos chama? Porque nós somos morada de Deus, edifício de Deus. Ok? É isso mesmo, 1 Pedro, capítulo 2, irmãos. Vamos ver se nós achamos esse texto para ler com os irmãos. 1 Pedro 2. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, achei. Eu acho que eu achei aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Olha aí. Casa espiritual. Para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos pedras vivas, pedras que vivem, e somos edificados casa espiritual, para a morada de Deus. Ok? E esse sois edificados está intrinsecamente ligado com aquilo que Jesus falou em João 14, versículo 1 ao 3, quando ele diz, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esse preparar-vos lugar aqui está relacionado à edificação da igreja, conforme Pedro acabou de dizer.
sois edificados casa espiritual. Essa é a preparação que Cristo menciona aqui. Ele nos prepara todos os dias. Todos os dias Ele nos prepara para vivermos na eternidade com Ele. Ok? Então aqui não tem nada a ver com casa lá no céu, com morada lá no céu. Não, a morada é você. Essa morada está sendo edificada. Por quem? Por Cristo. Tá? Por Cristo. Ok? Pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E você está crescendo. É o processo de aperfeiçoamento que o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer. Olha o que ele diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Ou em outras traduções, prossigamos, né? Para a perfeição. Isto é, processo de aperfeiçoamento. A obra está sendo edificada, está sendo aperfeiçoada. É por isso que Paulo diz que aquele que começou a obra em nós, obra no sentido de construção, ele é fiel para terminar. Dá o término, né? Os últimos acabamentos. E assim te inaugurar. Oh, glória. Continuando aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, isto é, como base sólida. Efésios 2, versículo 20. E é exatamente aqui que se cumpre toda a maravilha de Deus, nos fazendo um só povo com Israel, como o apóstolo Paulo nos declara em sua epístola aos Efésios. E aí vem o texto, né? O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Quando ele diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios. Ele está falando com os gentios aqui, com os destinatários dessa epístola, que é tida na teologia como a rainha das epístolas, a epístola aos Efésios. Por nascimento e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, isto é, os judeus, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, oh glória, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, isso aqui está intrinsecamente ligado com a oração de Daniel no capítulo 9 do seu livro, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, isto é, vocês gentios que estavam longe, as 10 tribos da casa de Israel que foram dispersas, pelo sangue de Cristo, vocês foram aproximados, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou o qual de ambos, ok? Fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, isto é, igreja, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, isto é, ele pregou tanto para os de perto como para os de longe, tanto para os descendentes da casa de Judá como para os descendentes da casa de Israel, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês
já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado, olha aí, preparado, e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Olha, santuário, isso remete à Nova Jerusalém. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados. Estão sendo juntamente, juntamente. Casa de Israel, casa de Judá, estão juntamente no mesmo, momento, juntos, edificados, para se tornarem morada de Deus. Se tornarem morada de Deus. Daí a expressiva, apocalíptica, do capítulo 21, versículo de número 3, Acho que é o versículo 3. Olha que interessante. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Que diz: Então ouvi grande voz vinda do trono. Olha aí. Dizendo: Eis aí o tabernáculo. O quê? O edifício, a morada de Deus. O seu santuário. Com os homens Deus habitará, futuro. Com eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Esse texto está linkado com estes aqui, ok? Por quê? Porque nós estamos sendo edificados juntamente para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Somos já moradas de Deus? Somos, pelo Espírito. Mas essa morada, ela ainda é incompleta. Entende? Ela ainda é, vamos dizer assim, imperfeita, gente. Por quê? Porque você vive num corpo de pecado. Romanos capítulo 8. Mas essa morada, ela vai ser aperfeiçoada. Vai vir os acabamentos finais. E assim, então, toda a plenitude do Espírito de Deus e do Cordeiro estará dentro de você, oh glória. É por isso que Apocalipse diz isso. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Por quê? Porque vocês serão completos. Que versos maravilhosos. Que revelação gloriosa. Vamos lá, continuando. Nós somos, ou não somos mais gentios. Fomos aproximados dos judeus. Jesus Cristo nos fez um só corpo, entre judeus e gentios. Não somos intrusos, mas membros da família de Deus. Fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, igreja, e dos profetas de Israel. Estamos crescendo para nos tornar o santuário de Deus. Estamos sendo construídos para nos tornarmos a morada de Deus. Nos versos seguintes, os gregos representam os gentios e os judeus, os israelitas. Vejamos. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Colossenses 3, versículo 11. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu. Por quê? Porque são os de perto, e também do grego, os de longe. Romanos 1, versículo 16. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Romanos 10, versículo 12. Amém, meus irmãos? Então é isto, ok? Quem é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é uma cidade. Ela é literal? Ela existe no sentido literário? Sim, ela existe. Mas ela é uma representatividade também da igreja. Porque a igreja tem fundamentos. A igreja, ela é tratada, biblicamente falando, como um edifício, como um santuário.
E as características da igreja batem com as características da cidade santa. É por isso que a cidade santa representa a igreja. Mas não que a igreja é a cidade santa. E nem que a cidade santa é a igreja. Ok? É uma representatividade. Assim como os 24 anciões. É uma representatividade do povo de Deus. Formado por 12 tribos no Antigo Testamento. E formado por 12 apóstolos no Novo Testamento. Que representa todo o povo santo de Deus. Ok? Então esta é a resposta. Tá? As características da cidade santa é as mesmas características da igreja, mas não quer dizer que é a mesma coisa. Tá? Tomara que esse estudo tenha ficado claro para os irmãos, tenha sido objetivo, e esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado. Então não confundam. Nós iremos habitar em um lugar físico, real, literal? Sim, iremos habitar. Porque Deus tem, né, um lugar físico. Físico e espiritual, né? É meio complexo explicar isso. Mas existe uma cidade de fato. Ok? Ela existe. E essa cidade, ela foi representada pelo tabernáculo terrestre que houve na antiga aliança, que Moisés viu, né, com exatidão, viu e mandou os artífices, né, construir o tabernáculo, que era uma sombra do tabernáculo celeste, imagem do celeste. Então, se é imagem do celeste, logo existe um tabernáculo celeste que tem características com a igreja, ou semelhante às características da igreja. Porque como nós pontuamos aqui, nós vimos que a igreja é pedra, né, vivas, ela é identificada como um edifício, ok? Ela está sendo construída, né? Ela é tratada como um santuário, que remete à cidade santa. Mas não que a cidade santa é a igreja. Ok? Então é isso, meus irmãos. A cidade santa, ela existe? Existe. Nós iremos habitar nela? Iremos habitar nela, né? Mas as características da cidade santa, ela aponta para nós. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Espero que tenha solucionado aí, né, esse vídeo, a dúvida de muitos irmãos em relação a este assunto, e que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Então, a cidade santa não é a igreja, mas é uma representatividade da igreja. Assim como os 4 seres viventes, né, são 4 anjos, ok? Literais. Existem esses 4 seres viventes, mas não com as características que são identificadas ali no capítulo 4, 5 de Apocalipse. Não, né? Não que eles tenham aqueles rostos mesmo, ou aqueles rostos, né, perdão, tratados ali, né? Não que diante do trono de Deus tá lá um anjo com cara de leão, com cara de águia, etc. Não. Aquilo ali é uma representatividade dos 4 evangelhos, ok? Dos três evangelhos sinóticos e do evangelho de João, o não sinótico, ok? Que trata aquelas 4 figuras ali. O evangelho de Mateus, o evangelho que tem a figura de um leão, o evangelho de Marcos, figura de um boi, ok? Ou de um novilho, como queiram. O evangelho de Lucas, que é o do homem, né? Do homem perfeito, que trata a imagem do ser vivente com o rosto de homem. E o evangelho de João, que é o evangelho da águia, que representa o ser vivente ali, que tem o rosto de águia. Entende, irmãos? Então são representatividades. Não quer dizer que uma coisa é a outra, né? Eu não posso dizer que os 4 seres viventes é os 4 evangelhos. Não posso. Porque isso seria uma violação, né? Uma afronta ao texto sagrado. Tá certo?
Então, é isso, é uma representatividade. É por isso que o anjo, quando ele vai mostrar a noiva, ele mostra a esposa. Por quê? Porque as características da noiva são as mesmas características da cidade. Porque se fosse levar em consideração isso aqui, né, não faria sentido em uma ordem cronológica, né, o anjo mostrar a noiva, sendo que a noiva não tinha nem sido arrebatada ainda. É certo que ele está mostrando acontecimentos escatológicos, futurísticos, né? Mas a igreja não vai para o céu, né? A igreja não estará na morada de Deus, onde Deus está agora, que segundo alguns teólogos e estudiosos é o terceiro céu. Com base em Enoque, é o sétimo céu, né? A igreja não vai para lá. E a gente vê isso na Bíblia. É por isso que Jesus ensina a gente orar, né, a oração do Pai Nosso, que nos ensina o plano escatológico de Deus, que não é de nós irmos até onde Ele está, mas sim Ele vir até onde nós estamos, né? É por isso que Ele fala: venha a nós o teu reino. É o reino de Deus que desce e é introduzido entre nós. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, leamos. Capítulo 6, versículo 14, olha que interessante. É isso mesmo, versículo 14 de 2 Coríntios 6, que diz: não vos ponhais em um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus, olha aqui, ó, somos nós, e os ídolos? Não tem ligação, porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos, uma afirmativa aqui, como Ele próprio disse. Ele quem? Deus. Habitarei, futuro, e andarei entre eles. Olha aí, gente. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo? Então a ideia aqui é de Deus vir habitar conosco e não nós habitarmos com Deus. É por isso que Apocalipse diz que Deus, né, desce com a sua cidade. Uma voz é ouvida no céu que diz, né, para João, no versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono de quem? De Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, mencionando aqui a Nova Jerusalém, ou se referindo à Nova Jerusalém, com os homens. Deus habitará, futuro, com eles. Olha aí, gente, que mistério. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Não é nós estarmos com Deus, é Deus estar conosco. Viu aí? Que interessante, irmãos. Então é isso. Então não faria sentido o anjo mostrar a gente lá no trono de Deus, né? Não faz sentido. Entende? Então o que João vê aqui de fato é a cidade santa, que tem características com a noiva do Cordeiro. É por isso que ele vê a cidade e não a noiva. Entendeu? É como se ele olhasse para a noiva, ou para a cidade, e visse a noiva. E quem olha a noiva vê a cidade, porque as características são semelhantes. Mas não que a cidade é a noiva do Cordeiro, ou a noiva de Deus, ou a mulher de Deus, né? Por mais que a Nova Jerusalém, lá em Gálatas, capítulo 3, se eu não me engano, ou é capítulo 4, é identificada como a nossa mãe, como se fosse uma mulher, né? Mas aquilo ali é simbólico, é uma linguagem figurativa, né? É uma alegoria. E Paulo mesmo diz isso, né? Isso é uma alegoria para os nossos tempos, ou para os nossos dias. Por quê? Porque Paulo está tratando ali de duas alianças: a aliança de Agar e a aliança de Sara. A de Agar fala da Jerusalém de baixo, da Jerusalém terrestre, que está em escravidão com seus filhos. Mas a de Sara fala da Nova Jerusalém de cima, que é livre,
que é a mãe de todos nós. Então é uma figura, né? Não que a Nova Jerusalém seja de fato uma mãe, como se Deus tivesse uma esposa, literalmente. Mas é algo figurativo, ok? Representativo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou observação aí do que nós temos ou tenhamos aí falado, né? Os irmãos podem aí estar colocando nos comentários aí, que assim que possível estaremos respondendo em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor Jesus.